Oi pessoal, meu nome é Gabriela Rani, sejam bem-vindos ao canal Belas Mensagens. No vídeo de hoje, nós vamos pensar sobre uma pergunta que talvez você já tenha se feito ou até mesmo feito a Deus e as pessoas que você conhece. Por que os ímpios prosperam? Por que pessoas fazem tantas maldades e mesmo assim elas conseguem sucesso, dinheiro, poder e fama? Será que Deus é injusto por isso? Porque às vezes nós, como servos de Deus, não temos tantas riquezas, não temos tanto sucesso nem fama quanto essas pessoas. Às vezes passamos por necessidades, por dificuldades. Será que Deus é injusto? A gente vai pensar sobre essas perguntas hoje e eu vou ajudar você a sanar essas suas dúvidas. Então fica aqui no vídeo que nós vamos conversar sobre isso hoje. Antes de nós começarmos o vídeo, eu tenho duas coisas que eu queria falar. Primeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo e você não é inscrito no nosso canal, eu já peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí, quando eu postar outros vídeos, outras conversas, você vai ficar atento. E se você já é inscrito, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir e você possa também estar curtindo, comentando, porque é muito importante vocês estarem interagindo com o canal para receber esse feedback, se os vídeos estão ficando bons, se os vídeos estão fazendo alguma diferença na sua vida. E o segundo ponto é que eu queria agradecer pela repercussão do meu vídeo anterior, que foi um vídeo de devocional. Eu vi que muitas pessoas compartilharam, muitas pessoas comentaram e eu fiquei muito feliz de verdade por todos vocês terem interagido. Então, eu agradeço muito pelo apoio de todos vocês e saibam que vocês são muito importantes para que esse canal continue crescendo. Agora vamos para o vídeo propriamente dito. Pronto. Nesse instante, eu queria pedir que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no Salmo 73. Você vai dar uma pausa no vídeo, vai ler o capítulo 73 inteiro. Você vai entender o porquê eu estou pedindo para você ler esse capítulo. Mas você vai ler ele inteiro e depois que você terminar de ler, você vai voltar aqui no vídeo e vai assistir o restante. Porque é muito importante para que você possa entender a nossa conversa e entender qual a relação dela com o salmista que nós vamos falar. Então você vai dar uma pausa no vídeo, vai ler e daqui a pouquinho você volta. E aí, você leu? Pronto, era exatamente isso que eu queria. Eu separei 3 versículos que eu acredito que resumam a nossa conversa de hoje e o pensamento do salmista. Esses 3 versículos se encontram no mesmo capítulo que eu acabei de pedir para você ler, que foi o Salmo 73. Então, o primeiro versículo que eu separei foi o versículo 3. Salmo 63, versículo 3, que diz: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O segundo versículo é o 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Salmo 73, 17. E o terceiro versículo, ele se encontra lá no versículo 26, que é: Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. Existem muitas coisas na nossa vida como cristãos que não vão fazer sentido. Por mais que a gente tente raciocinar sobre elas, por mais que a gente tente pensar, tem muitas coisas sobre os desígnios de Deus que nós não conseguimos entender. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente pense de todas as maneiras possíveis e inimagináveis, certas coisas não fazem sentido na nossa cabeça. E é apenas pela fé que nós aceitamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Ele está no controle de todas as coisas e que a vontade dele é muito melhor que a nossa. É pela fé que nós aceitamos essas coisas. E dentre as dúvidas que muitas vezes nós temos e questionamentos que a gente faz, existe a pergunta desse vídeo: por que é que os ímpios prosperam? Porque, veja, nós vemos tantas pessoas que fazem maldades, que roubam, que machucam outras pessoas, prosperando, tendo sucesso, tendo fama, enquanto nós, servos de Deus, muitas vezes continuamos com muitas dificuldades, passando necessidade, se aperreando de mês em mês. Então, na nossa cabeça, na nossa perspectiva humana, isso não faz sentido. E saibam, gente, que esse tipo de pergunta não é só da gente agora. Muitas pessoas já se fizeram essa mesma pergunta há muitos tempos atrás, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. O salmista do Salmo 73, ele também fez essa pergunta: por que os ímpios prosperavam?
E é justamente com essa tensão que o Salmo 73 ele vai lidar. E é muito interessante porque a gente vê a transformação da perspectiva do pensamento do salmista Asaf durante todo o capítulo 73. No início ele começa pensando de uma forma e quando chega no final do capítulo ele pensa de outra. Como eu citei agorinha, o salmista que escreveu o Salmo 73 foi Asaf. Aí você me pergunta, tá, Gabi, mas quem foi Asaf? Asaf, ele foi um levita, músico e um dos líderes de louvor do tabernáculo escolhido pelo rei Davi. Então, assim, Asaf era uma pessoa importante, era um líder importante naquela época, né? Porque ele era um dos líderes de louvor do templo. Então, assim, Asaf também era um homem de Deus. Ele era um servo verdadeiro de Deus e mesmo assim ele teve dúvidas. Às vezes nós vamos nos questionar essas coisas, mas é muito importante que a gente não murmure, porque murmuração é pecado. É importante que a gente peça o Espírito Santo de Deus para que ilumine os nossos pensamentos, ilumine o nosso coração, para que, mesmo que a gente não entenda determinadas coisas, a gente consiga aceitar pela fé, como nós falamos. E aí, ao longo do Salmo 73, o pensamento de Asaf é transformado. No início, ele pensava como a gente, que não fazia sentido. Mas no final, Deus transforma o coração dele e ele começa a pensar de uma maneira diferente. Inicialmente, Asaf ele diz que tinha inveja dos arrogantes. Por quê? Porque ele via aqueles ímpios, aquelas pessoas arrogantes que não queriam saber de Deus, prosperando. Ele via aquelas pessoas tendo sucesso. Ele via aquelas pessoas que zombavam mesmo de Deus, tendo uma vida que parecia perfeita, enquanto ele, Asaf, passava por dificuldades. E certamente ele via outras pessoas, outros servos de Deus, também passavam por dificuldades e tinham uma vida com muitos problemas, com muitas dificuldades. E aí Asaf começa a se questionar se realmente valia a pena conservar puro o seu coração, se realmente valia a pena continuar servindo a Deus, porque essas outras pessoas não queriam saber de Deus, eram inimigos de Deus e do seu povo, e mesmo assim conseguiam prosperar. Então, no início, Asaf pensava como a gente também pensa, como a gente também se questiona pela perspectiva humana. Então, olhando superficialmente, realmente não faz sentido essas pessoas prosperarem. Mas como eu já citei algumas vezes nesse mesmo vídeo, Deus transforma o coração de Asaf. E no final, Asaf pensa de uma maneira diferente. Às vezes, nós ficamos que nem Asaf e nos questionamos, assim como ele, o porquê que isso acontece. Porque na nossa mente, se nós formos pensar humanamente falando, não faz o menor sentido. Mas, olhando pela perspectiva de Deus, olhando pela perspectiva da Bíblia, as coisas começam a fazer mais sentido na nossa mente. Mas sabe quando foi que a dúvida de Asaf foi sanada? A gente leu o versículo aqui. A dúvida de Asaf foi sanada quando ele entrou no santuário do Senhor, quando ele entrou no templo do Senhor. Veja que o templo do Senhor era um lugar de contemplar a beleza de Deus, era um lugar de contemplar a grandeza de Deus, de adorá-lo. Então, quando ele entra no santuário do Senhor, que ele vê o fim daquelas pessoas. Então, a sua dúvida, por que que os ímpios prosperam? O seu tormento, porque ele dizia que aquilo atormentava ele de dia e de noite. Tudo isso é sanado quando ele entra no templo do Senhor e ele contempla a grandeza de Deus. Veja, gente, essas pessoas prosperam, mas essa prosperidade que elas têm não é uma verdadeira prosperidade. Por quê? Primeiro, porque é temporária. Segundo, porque o final dessas pessoas vai ser um final de destruição. Elas passarão a eternidade longe de Deus. E às vezes, até mesmo aqui nessa terra, elas perdem tudo aquilo que elas passaram a vida toda tentando conseguir. Como eu falei no vídeo anterior, tem gente que coloca confiança em riquezas, em fama, em pessoas. Só que tudo isso uma hora pode ser tirado. Tudo isso uma hora pode sumir no estalar de dedos. Então, a prosperidade que essas pessoas têm é uma prosperidade temporária e que vai, como eu disse, que vai passar. Às vezes elas não permanecem até o final da vida dessas pessoas. E ainda que essa pessoa seja rica até o final da vida, mas a eternidade dela vai ser uma eternidade de destruição. Ela vai passar a eternidade sofrendo.
Mas já nós, servos de Deus, ainda que não tenhamos nada disso, nós temos a maior riqueza, que é Deus nas nossas vidas. Então, ter Deus nas nossas vidas é a maior riqueza que nós podemos ter e é a maior prosperidade que nós podemos ter na nossa vida. E outra coisa, a nossa eternidade vai ser completamente diferente. Nós passaremos a eternidade junto do nosso Deus e isso é a maior riqueza que nós podemos ter. E outro detalhe, nessa vida nós temos Deus do nosso lado. Nós temos Jesus nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente tem alguma necessidade, quando a gente tem alguma dificuldade, nós podemos recorrer àquele que criou o universo. Gente, isso não é pouca coisa. Quando Asaf ele entra no santuário do Senhor, quando Asaf entra no templo do Senhor, ele contempla a grandeza de Deus, aí ele vê que as coisas dessa vida são apenas coisas. São coisas passageiras. E o final dessas pessoas, por mais que elas tenham muita prosperidade na perspectiva humana, é um final de destruição. E elas passarão a eternidade longe de Deus. E tudo que elas acumularam vai ficar aqui. Mas no nosso caso, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, a grandeza de Deus vai permanecer durante toda a eternidade. E isso é a coisa mais importante que nós temos nessa vida. E na eternidade também. Então não, meu irmão, Deus não é injusto por deixar os ímpios prosperarem, porque a riqueza deles é apenas aqui, enquanto a nossa riqueza já está aqui conosco, que é Deus, e também estará na eternidade, porque nós vamos passar a eternidade no céu, sem sofrimentos e ao lado do nosso Criador, aquele que nós almejamos ver a nossa vida inteira. Então, a maior riqueza que nós temos é Deus do nosso lado. É isso, gente, a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com mais pessoas e reflitam sobre o que nós conversamos hoje. E não apenas isso, mas que nós possamos sempre estar falando do amor do nosso Deus, que nós possamos sempre estar fazendo a diferença e que cada vez mais nós possamos ter intimidade com Jesus. Obrigada por todos que assistiram, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.